dia, queridos irmãos e amigos da CF. Estamos aqui em mais um domingo de distanciamento, de isolamento social, mas harmonizados e unidos pelo pensamento em Deus, em Jesus e pelo bem e em busca de aprendizado, sempre. Vamos fazer nossa oração inicial, pedindo a Deus que acalme nossos corações, que nos dê a paz necessária para enfrentar esses dias de aprendizado, que a gente consiga encontrar o equilíbrio necessário, a força e a coragem, porque será muito necessário que tenhamos esses atributos para recomeçarmos e ajudarmos as pessoas que precisam de nós, como também nos ajudarmos, ó Pai. Senhor, tende piedade de nós, tende compaixão de teus filhos, protege, ilumina e os guia. E acima de tudo, ó Pai, derrama teu amor, tua bondade e tua compaixão sobre nós. Que Deus nos dê tudo que merecemos, ó Pai. Assim seja. E que nessa manhã de hoje, os Espíritos de Luz possam nos orientar, nos conduzir no estudo de hoje e que possamos ser inspirados da melhor maneira possível. Damos assim o início aos nossos trabalhos de hoje. Assim seja. Bem, irmãos, hoje iremos estudar o capítulo 12, item 9, que fala sobre a vingança. Mas antes de iniciarmos o estudo propriamente dito do Evangelho, eu vou estar falando aqui duas frases de Martin Luther King Jr., que diz o seguinte: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para carregar. E a segunda frase de Martin Luther King diz o seguinte: o ser humano deve desenvolver, para todos os conflitos, um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para esse tipo de método é o amor. Luther King era um pastor da Igreja Batista, cristão como nós, e se ele foi possível escolher o amor ao invés do ódio, que é um fardo pesado para carregar, nós também podemos. Né? Por quê? Eu não quis trazer o exemplo de Jesus, que a gente vai estar vendo aqui durante todo o Evangelho. Porque muitas vezes trazer Jesus nos deixa em uma posição de como se fosse inalcançável. Mas, na verdade, todos nós, independente de religião, ao seguirmos os ensinamentos de Jesus, todos nós somos capazes de evoluir e de conseguir fazer a escolha pelo amor. Sendo assim, vamos dar início ao nosso estudo baseado no Evangelho. Irei fazer inicialmente uma síntese do que aborda esse capítulo e em seguida irei fazer também algumas perguntas e respostas também baseada no Evangelho, no estudo sistematizado do Evangelho. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros e tende a desaparecer entre os homens. Portanto, meus amigos, nunca esses sentimentos devem ressoar e fazer brotar em nossos corações, já que o nosso objetivo é seguir os ensinamentos de Jesus, é sermos cristãos. Porque o nosso Pai e o nosso modelo e guia nos ensinou: perdoai aos vossos inimigos.
E esse sentimento de vingança, que muitas vezes a gente nutre, ele vem carregado com outros sentimentos, com ódio, com rancor, com diversos outros sentimentos da maldade. Então, como Luther King nos mostrou que é possível escolher o amor ao invés de carregar o peso do ódio, nós também podemos seguir esse exemplo de um ser humano cheio de falhas, mas também de virtudes, que como nós, busca o caminho de Jesus. Então, irmãos, não vamos semear esses sentimentos em nossos corações. Motivos podemos ter, né? É aquela pessoa difícil no nosso ambiente de trabalho, são insultos que muitas vezes encontramos nas ruas, são desavenças que encontramos até dentro das casas espíritas, por que não? Dentro de nossos lares, com nossos irmãos, com as pessoas com quem mais convivemos, mas o nosso objetivo não é alimentar esse sentimento, e sim destruí-lo dentro da gente. A gente precisa substituir com urgência esse sentimento de vingança que muitas vezes pode nos alimentar. E muitas vezes até de forma inconsciente a gente termina nutrindo. Somos bombardeados frequentemente com noticiários de muitas violências, de crimes bárbaros, que muitas vezes vêm e mexem com a gente, mas não no sentido da gente parar e orar, não, a gente de impulso merece realmente morrer. Mas aí a gente pode até ainda estar falando dessa forma em alguns momentos. Mas a gente precisa começar a entender que para a conduta de um cristão que busca os ensinamentos de Jesus, isso não é cabível para nós. Então precisamos alimentar dentro da gente o amor. E aí uma coisa que antes de falar a gente ouve bastante, eu fiquei me perguntando: quantas vezes eu magoei, eu machuquei, eu fiz uma pessoa sofrer, eu fiz uma pessoa chorar, de forma consciente e inconsciente. E eu fiquei me perguntando também, o que é que eu espero desta pessoa? O que é que eu esperava dessa pessoa? Que ela me perdoasse ou que ela armasse um plano de vingança contra mim? E aí a resposta era que ela me perdoasse. Sendo assim, eu também tenho que agir assim para as pessoas que me ferem, para as pessoas que me magoam, para as pessoas que já me fizeram chorar. Eu também preciso entender o outro na sua fraqueza, na sua incapacidade de também acertar para com o outro. E aí, irmãos, neste momento, que eu ainda talvez não me sinta capaz nem de amar e nem de perdoar, porque tem dois aspectos. Tem um aspecto que eu sou a vítima e tem um aspecto que eu posso ser o agressor. E quando eu sou a vítima e eu não tiver a capacidade de perdoar, que eu chame Jesus, o mediador de todos os conflitos, e peça que ele interceda junto ao meu adversário, junto ao meu algoz, e que talvez ele não consiga mudar o meu algoz, mas que ele consiga mudar a mim, que ele consiga fazer nascer em mim um sentimento de amor. Lógico que eu não vou ter, nessa encarnação e muitas outras ainda, a capacidade de amar como se fosse uma pessoa a quem eu quero muito bem. Mas que eu também não queira machucá-lo, que eu não queira agredi-lo, que eu não fale mal, que eu não humilhe. E que se eu ainda não tiver a coragem e a força
para perdoá-lo, para dar um abraço, mas que eu o coloque em minhas orações. Como também o contrário. Às vezes que eu magoei e que eu não tive coragem de dar o primeiro passo e pedir a desculpa a quem eu feri, mas que eu também ore e que eu também peça para tirar o endurecimento do meu coração e também do outro, e que a gente possa se olhar de uma forma harmoniosa. Quem sabe o que é impossível para mim não é impossível para Jesus nem para Deus. Então que a gente, nos momentos difíceis, onde a dúvida bater, onde a sede de vingança vier, onde aquela frase comumente nós ouvimos, a vingança é um prato que se come frio, nos bater, a gente chame Jesus, o mediador de todos os conflitos, para nos ajudar na resolução. E como cristãos também, essa frase não tem espaço em nossos vocabulários. A gente precisa arriscá-la. E mais uma vez, eu volto à frase de Martin Luther King. Eu escolhi o amor ao invés de carregar o peso do ódio. Então, irmãos, o estudo da doutrina é de suma importância para nos auxiliar no conhecimento do Espiritismo. Mas temos a urgência de combater sempre os pensamentos e atitudes que possam nos conduzir à vingança. Pois sem a caridade não há salvação. E só é o exercício da prática do amor é que vai nos levar a esse distanciamento e a essa ruptura com esses sentimentos maléficos e com esses sentimentos inferiores que muitas vezes carregamos conosco. E aí, de que forma? Como é exercício, o amor, vamos ter que nos esforçarmos bastante, dia após dia, para que ele possa fazer parte de nossos pensamentos e nossos corações. Porque o orgulho ferido e a vaidade pode nos cegar. Pode? Não. Com certeza nos cega e nos leva a caminhos perigosos. Vamos agora partir para algumas perguntas e respostas baseado no Evangelho sistematizado e com possíveis comentários. E aí a primeira pergunta do item 9 do Evangelho traz o seguinte: em que consiste a vingança? É uma manifestação de desamor decorrente do estado do atraso moral em que ainda se encontram os homens, que delas se utilizam e os espíritos que os inspiram. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer entre os homens. A vingança é uma inspiração que torna mais cruel quando associada à falsidade e à baixeza. Por que a vingança é condenável? Porque, sendo ela a manifestação de um coração ressentido pelo ódio e que guarda a mágoa do semelhante, torna-se contrária à lei de Deus, que é toda de amor. Jesus nos aconselhou a perdoar 70 vezes 7 vezes. Prescreveu também que devemos amar o nosso inimigo. A vingança é uma negação desses ensinamentos. E não podemos esquecer um outro ponto. Acreditamos nas vidas sucessivas, né? Na reencarnação. E quantas vezes já fizemos mal? O que é que nós já fizemos? Examinemos nossas consciências e podemos encontrar diversas coisas que já fizemos. E aí vem uma pergunta simples, para que a gente possa refletir e também começar a mudar a nossa postura. Os encarnados, que são nossos desafetos,
Esses são fáceis da gente ver e perceber a presença. E os desafetos invisíveis que estão ao nosso redor? Qual é a nossa postura em relação a eles? É de pedir perdão? De emanar amor? Ou que nossas práticas nos levam à aproximação deles e com a certeza de que nós não estamos nos esforçando para mudar? Então, amigos, vamos ainda pensar nessa questão. Vamos pedir perdão aos nossos desafetos invisíveis, mesmo sem saber quem são eles. Mas vamos pedir para que eles possam mudar a forma de nos olhar e ver que estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores nessa encarnação, e espero que nas próximas, já conscientes do que queremos para as vidas futuras. A vingança não seria uma forma de aplicação da justiça? Não. Aquele que faz justiça com as próprias mãos arca com a responsabilidade do respectivo resgate. Fazer justiça compete unicamente a Deus. A justiça divina dispõe de recursos que dispensam nossa atuação. Quarta pergunta. Como Jesus reprovou a vingança, aconselhando-nos a perdoar e amar os inimigos e fazer o bem a todos, indistintamente? Aquele que perdoa é bem visto aos olhos de Deus e se torna, por isso, merecedor também do seu perdão. Praticar o bem, o amor, ao invés do fardo pesado do ódio. Isso faz bem a você, ou a nós, né? A mim, a todos que estão em torno de mim, aos meus desafetos, que vão, né, perdendo força, porque eu saio do campo onde ele é forte. Eu saio do campo onde ele domina e entro em uma zona que ele não tem domínio, que ele não conhece. E aí, eu saindo dessa zona, eu vou ter a condição de emanar para ele também bons pensamentos, bons fluidos, bons sentimentos, né? E aí, a gente vai conseguir, pelo menos, caminhar em paz. Vamos buscar a nossa paz e, por consequente, a paz com os demais. Porque quando o homem está em paz, ele não quer guerra com ninguém, né? Já diz uma canção, já diz um trecho de uma canção. Como devemos agir se o sentimento de vingança for mais forte que o desejo de perdoar? Devemos empreender todo o nosso esforço por desenvolver os sentimentos de fraternidade e tolerância, buscando no Evangelho e na prece o amparo e a inspiração para nos libertarmos do desejo de vingança. A nobreza da alma, cuja principal característica é perdoar indistintamente as ofensas, é conquista de grande esforço. Chamar sempre. Quando a gente não se sentir capaz de dar conta da situação, chamar sempre o nosso mediador, o mediador de todos os conflitos, Jesus, e orar e vigiar. Não deixemos a nossa casa sem vigilância. Orar e vigiar todos os dias. Todos os dias. Esse é o antídoto. Orar, vigiar, prática do bem. Não tem outra receita. Temos que começar a introduzir isso no nosso dia a dia. Qual a consequência da vingança para quem a pratica? Aquele que se vinga, além de aumentar seus débitos para com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de regenerar através do perdão ao agressor, com quem terá inevitavelmente de se reconciliar um dia. O vingador é alguém que carrega um pesado fardo das dores, do qual só se libertará quando iniciar a prática do perdão. E aí essa última pergunta e resposta do Evangelho nos traz uma sensação e uma reflexão na qual
devemos pensar. Repetir a pergunta e a resposta. Qual a consequência da vingança para quem a pratica? Aquele que se vinga, além de aumentar seus débitos para com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao seu agressor, com quem terá inevitavelmente de se reconciliar um dia. Pois bem, irmãos, essa reconciliação temos dois caminhos. Ou a gente busca esgotar aqui, nessa existência, nessa oportunidade que está sendo dada para nós, ou vamos ter que reviver diversas vezes até pagar essas dívidas. A quitação vai se dar pelo amor. A quitação vai se dar pelo bem. É algo muito maior, talvez, do que nós temos a condição de compreender. Mas aí eu vou trazer Jesus sendo crucificado e pedindo a Deus, seu Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E volto e trago um exemplo mais perto de nós, da década de 1950, de um pastor norte-americano que sofreu diversas situações, violência, tentativa de atentados, diversas situações, e nunca se levantou para agredir, nunca aceitou que os seus seguidores fizessem qualquer ato de violência, e sempre pautado no amor, porque ele escolheu carregar a leveza do amor ao invés do peso e do fardo do ódio. Então, irmãos, que a gente possa compreender que precisamos, em alguns momentos, tirar o nosso orgulho, nossa vaidade, dar o primeiro passo, pedir perdão. É tempo de revermos todas as nossas posturas em relação ao que somos, ao que éramos e ao que queremos ser. Que Deus, mais uma vez, possa nos conduzir nessa jornada, que a cada dia a gente aprenda mais e mais um com os outros e com tudo que nos cerca, e que a compaixão e o amor de Deus e o exemplo de Jesus possa ser pautado em nossos dias e nossas vidas, e que possamos buscar a paz, a reconciliação e a harmonia com todos que estão em nossa volta. E também a paz conosco, porque quando temos a paz em nós, conseguimos passar adiante. E para fechar, nesses dias tão difíceis, de aprendizado, em função dessa pandemia que estamos vivendo, eu gostaria de fechar com algumas mudanças, propor, algumas mudanças de atitudes para esses momentos de confinamento, de isolamento social que estamos passando. Vamos substituir o isolamento pela proteção. Ficar em casa é o melhor caminho. Sair só se for necessário. Confinamento por salvando vidas. Fim do mundo por um novo mundo. Tragédia por mudança. Problemas por oportunidade. Medo por confiança. Solidão por autoconhecimento. Tédio, pausa para a criatividade. E assim, desejo a vocês, irmãos, um domingo e uma semana
de muita paz, muita luz e muito amor. Que Deus fique com cada um de nós e que mesmo sem a presença física, que possamos nos continuar conectados em pensamentos, ligados e unidos a CF, a Deus e a todos os irmãos, seja qual for o credo, seja qual for a nacionalidade, seja qual for a sua opção sexual, seja qual for, enfim, que a gente não olhe as nossas diferenças, mas sim o que nos une, que é Jesus. Assim seja, muita paz e muita luz.